better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Quem é vivo sempre aparece, né? Por isso que eu tô aqui na maior cara de pau, depois de 1 ano sem postar vídeo nenhum aqui no canal, pra falar como foi a minha experiência indo em 2 shows do BTS na turnê Permission to Dance, que teve em Los Angeles agora em novembro e dezembro de 2021. Eu sei que muita gente estava metendo pau nas americanas, dizendo que ninguém estava cantando, que o público estava morto, estava muito parado. Vou falar um pouco sobre isso. E eu também, no final, para deixar esse vídeo um pouco mais diferente do que talvez outras pessoas já fizeram, eu vou contar para vocês como foram, assim, as minhas impressões dos meninos durante o show. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Foi meu primeiro show do BTS, eu acabei indo em 2, um seguido do outro, e eu tenho muita coisa para falar. Por favor, são só as minhas opiniões, não me cancelem, não levem muito a sério. Eu comprei os meus ingressos no site da Ticketmaster, que é a revendedora oficial dos ingressos dos shows dos meninos. Eu consegui o meu ingresso do domingo durante a pré-venda do fã-clube, que eu tenho um membership do ARMY que eu fiz só para aumentar as minhas chances mesmo de comprar ingresso. Custou $20 no Reverse, garantiu o meu ingresso de domingo. O ingresso de sábado eu só consegui comprar um dia antes do show, porque os shows foram sábado, domingo, aí depois na outra semana, quarta e quinta. Então o show de sábado era de longe o mais concorrido. Primeiro porque ia ser o primeiro, né, o primeiro show deles em 2 anos que eles não faziam shows presenciais. E segundo que o sábado geralmente é um dia mais fácil, né, um fim de semana. Mesmo no domingo, quem às vezes tem que trabalhar na segunda-feira já não pode ir e tal, quem tem faculdade, quem tá na escola. Então tava impossível de conseguir ingresso pro sábado. A gente deu a sorte que um dia antes do show de sábado, a gente já estava em Los Angeles, os cambistas estavam vendendo, assim, a $20 mil o ingresso, sabe? Um absurdo. O Ticketmaster abriu mais ingressos à venda pelo preço normal, e aí a gente conseguiu rapidinho comprar. Eu preciso deixar muito claro que eu já moro nos Estados Unidos, tá? Então, pra mim, não deixou de ser uma viagem, porque eu moro em outro estado, eu tive que pegar 2 voos, fiquei em hotel, tive que pedir dia de folga no trabalho, mas não foi o rolê que seria se eu tivesse que vir do Brasil, né, para os Estados Unidos. Mas eu encontrei várias brasileiras lá em Los Angeles que foram só pra ir no show do BTS, e olha, eu aplaudo, porque é um baita de um rolê, né? Eu dividi hotel com umas amigas brasileiras que também moram nos Estados Unidos e que também gostam de BTS. E chegando lá em Los Angeles, conheci mais fãs brasileiros que estavam por lá, que a gente já conversava antes pela internet. Eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição, o link dos canais de todo mundo que eu sei que tem canal no YouTube também. Tem a Ana do Universo ao Quadrado, tem a Hannah, tem o Gabriel. O Gabriel, inclusive, que virou uma celebridade, né, durante esses shows do BTS, porque era ele que estava fazendo aquelas lives no Instagram, e ele conseguiu transmitir pra gente do mundo inteiro os 3 shows, eu acho que ele foi. Em Los Angeles a gente fez vários passeios, mas eu acho que o passeio relacionado a BTS que todo mundo estava querendo fazer era ir na Line Friends. E é nessa loja em Los Angeles, em Hollywood, da Line Friends, que tem as mãos dos meninos, que a gente vai lá, coloca a mão na mão do bias, passa por aquela sofrência. Então a gente vai lá, bota a mãozinha, compara e vai embora. Eu tô muito feliz que esse momento chegou, que a gente vai poder curtir. É uma celebração, acho que, do fim da pandemia, né? Porque faz tanto tempo que a gente não vai em show desse tamanho. Olha só, um estádio lotado. Aqui, pra entrar, você tem que ou ter um teste negativo de Covid, ou você tem que ter tomado
as vacinas, né? Ou 2 doses de uma vacina, ou uma dose das vacinas que são uma dose só. Então tá todo mundo protegido, todo mundo de máscara, apesar de ser bem chato. E eu tô gravando com o meu celular mesmo, porque como eu falei, eu não tava imaginando gravar nada, mas como eu tô sentindo uma energia muito especial desse lugar, eu sei que eu vou querer depois assistir, sabe? Então, por que não? Tirar alguns momentos de hoje pra gravar e vocês poderem ver e eu também poder curtir pra sempre, né? Hoje é o domingo, 2º dia de show. Meu assento é numa área VIP. Eu vou entrar agora e vou mostrar pra vocês como é que é. A minha sessão é essa daqui, 113. Thank you. Ai, meu Deus! Eu não quero que o YouTube derrube esse vídeo por causa das imagens do show, então eu vou rapidinho aqui falar um pouco por cima desses clipes que eu tô usando agora. Eu sei que muita gente criticou as fãs americanas pela falta de entusiasmo nos shows, que elas não estavam cantando, não estavam dançando, não estavam pulando. Principalmente, eu acho que é porque a maioria das pessoas viu vídeos do show de sábado, que foi o primeiro show, que era o show que realmente todo mundo tava louco pra ver, porque ia ser o reencontro, né, do BTS com as fãs num show presencial. E o que eu posso dizer é que eu fiquei muito feliz, muito agradecida que eu tive a oportunidade de ir em 2 shows. Porque comparando, realmente, esse show de sábado foi um show um pouco mais morno, foi um show até um pouco estranho. Eu acho que tanto para os meninos quanto para os fãs foi uma experiência meio estranha. A gente foi meio que a cobaia, sabe? Foi o primeiro show depois de 2 anos que a gente não ia em show, então foi realmente uma experiência diferente. Só que eu acho que depois do show de sábado, todo mundo se soltou mais. O BTS se soltou mais, a galera, o público se soltou mais. E se você vê vídeos do show de domingo, da quarta e da quinta-feira, é uma vibe diferente. E além disso, a gente não pode tirar o fator da máscara. Gente, é muito chato você ter que ir num show de máscara. Eu, pessoalmente, que gosto de me expressar, cantar e tal, depois da 4ª, 5ª música, eu já tava sem saco de ficar cantando, porque quanto mais você canta, quanto mais você grita, quanto mais alto você fala, pior é pra você ficar respirando aquele negócio. Eu achei muito legal que a maioria das pessoas realmente manteve a máscara a maior parte do tempo. Mas imagina você ir num estádio lotado e todo mundo de máscara. Não dá para ouvir na mesma altura do que se tivesse todo mundo sem máscara. Antes de eu continuar, não esquece que no final do vídeo eu vou ter vários surtos aqui, tá? Porque eu vou falar sobre cada um dos meninos, o que eu vi, as impressões que eu tive. Agora eu tô falando mais no geral sobre o show. Outra coisa que eu queria dizer também, que talvez tenha contribuído para um fandom um pouco mais morno, é que muita gente que eu tava conversando, que tava sentado perto de mim, tava falando que começou a gostar de BTS depois de Butter, o que é bem recente. Foi uma experiência legal para essas pessoas, porque elas já entraram no fandom com uma oportunidade de ver os meninos pessoalmente logo, mas realmente tinha algumas músicas mais antigas que a galera não cantava muito. Por exemplo, os grandes hits do show que a galera cantou mesmo foram as músicas em inglês. Dynamite, Butter e Permission to Dance. E eu acho que Fake Love também. Fake Love foi uma música que, assim, começou a tocar, a galera já tava surtando. Mas eu achei muito legal que o público, quando chegava na parte dos discursos dos meninos, eles apoiavam, gritavam, batiam palma para todos os meninos, praticamente igualmente, sabe? Tem alguns vídeos aí mais antigos que a gente vê no YouTube, principalmente na Coreia, que a gente percebe uma diferença muito grande de tratamento dos fãs com, principalmente a McNeline, né? E os outros meninos. E aqui não. Outra coisa muito engraçada, falando sobre o show de sábado, como a gente foi muito cobaia, né? A gente foi muito cobaia, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu tava com as minhas expectativas lá em cima pra ver os solos dos meninos e para ter um show diferente do show que eles fizeram online algumas semanas antes. Era essa a minha expectativa. E eu vou ser sincera, depois da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª música que eu
que eu percebi que o show ia ser o mesmo show do show online, e eu percebi que não ia ter solo, mas também tudo bem. E depois eu vou falar, quando eu falar individualmente dos meninos, eu vou falar um negócio que foi muito legal que aconteceu, que foi um tapa na minha cara, assim, que eu tava precisando, mas que foi muito bem dado e eu aceitei muito bem. Vou começar com o nosso líder, o RM. Um grande gostoso, né? E assim, não sei se ele realmente, sozinho, ele é um homem muito grande, mas comparado com os outros meninos, quando eles ficam lado a lado, o Namjoon tá enorme. No primeiro show, é muito engraçado, porque dava pra ver que ele tava com muito sangue nos olhos. Ele tava, tipo assim, muito querendo aquilo. Inclusive, ele falou vários palavrões durante os 2 shows que eu fui, mas palavrões mais fofinhos, mais aceitáveis. Realmente pra soltar, eu acho que toda a energia que eles estavam segurando durante esse tempo todo. Uma das grandes felicidades, uma das minhas grandes alegrias de ter ido nesses shows foi ter visto o Jin. Parecia que a pandemia não acabava nunca e eu com medo do Jin ir pro exército. E eu assim, putz, quer ver que ele vai acabar indo pro exército, aí vai acabar a pandemia, vai ter oportunidade de ver show de BTS, vai ter turnê e tal, e o Jin não vai estar? E eu vou ter perdido a oportunidade de ver por um bom tempo? Mas não, parece que o Jin não vai pro serviço militar tão cedo. No primeiro show, no último bloco de músicas, ele apareceu com uma xuxinha no cabelo. E todo mundo ficou dando risada. Foi uma parte muito, muito legal do show. Ele levanta muito o astral, né? E aí, no segundo dia, ele apareceu de bonequinha do Round 6, com cabelinho de xuxinha. E aí, acabou virando uma tradição, né? Toda noite, todo mundo queria saber qual cabelo que o Jin ia usar. Teve uma parte do segundo show, eu não sei se ele estava cansado, mas ele sentou numa parte do palco e ele ficou, acho que a música inteira, interagindo com as ARMYs e tal. E eu achei tão legal, porque são momentos que aquelas pessoas que estavam ali, que olharam no olho dele, ou que ele apontou e tal, elas provavelmente se sentiram tão especiais e nunca vão esquecer, né? Beleza, agora o surto vem, porque Min Yoongi é o meu bias. Eu guardei essa informação até agora, no final do vídeo. Eu vou fazer uma afirmação, pode até ser polêmica, não sei se todo mundo concorda com isso, todo mundo que foi nesses shows. Suga é o membro do BTS mais popular nos Estados Unidos. Assino embaixo. Eu fiquei chocada. Porque assim, eu já passei dos 30, né? Então, eu me considero uma ARMY um pouco fora do padrão e eu também sempre me achei muito diferentona do Yoongi ser meu bias. Porque eu fico pensando assim, o Yoongi, ele não é main nada. Tipo assim, não querendo diminuir. Ele não é main dancer, ele não é main vocal, ele não é main rapper, ele não é visual, ele não é maquinê, ele é só o Yoongi ali, só o Suga. Até que eu cheguei no SoFi Stadium, em Los Angeles, no sábado, e eu comecei a olhar a quantidade de gente com camiseta do Yoongi, do Agust, com o merchandise do tour, com a cara dele. Falei assim, nossa, que estranho, porque na minha cabeça, né, Jungkook, Taehyung, Jimin são os membros mais populares. E eu via muito o Yoongi, mas aí eu pensei assim, é porque eu devo estar prestando mais atenção, né, como é meu bias, eu acabo atraindo. Meu, o show começou, era o Yoongi aparecer no telão, era o Yoongi respirar para começar a fazer um discurso ou começar a cantar, que o estádio vinha abaixo.
fiquei muito feliz porque eu consegui, tipo assim, eu fiquei pensando na minha cabeça, eu quero filmar, porque eu quero ter registro desses momentos depois, mas eu não quero deixar de prestar atenção nele, sabe? Eu não quero ficar olhando pro meu celular o tempo todo. Então, em alguns momentos eu filmei, quando era ele, quando ele chegava perto, eu começava a filmar, mas eu ficava olhando para ele. Então, as minhas filmagens dele estão todas meio zoadas, sabe? Porque eu não tava olhando, prestando atenção na câmera, se tava focando direitinho e tal. Eu tava prestando atenção nele, mas estava filmando. Outra coisa que eu não posso deixar de falar sobre o Yoongi é que eu consegui muito perceber a influência que ele tem dentro do BTS. Tipo, eu falei do Namjoon, né, de como ele tem uma liderança incrível e uma presença dentro do grupo, mas dá para perceber que o Yoongi, ele tem uma força muito grande lá dentro também. Vou dar um exemplo. O show de sábado, um dos motivos, eu fico usando a palavra estranho, né? Porque eu não quero usar nenhuma palavra muito pejorativa. Eu não quero dizer que o show de sábado foi ruim, foi decepcionante, nada disso. O show de sábado foi incrível, foi a minha primeira vez vendo o BTS. Teve gente que, tipo assim, só foi no show de sábado e eu tenho certeza que a experiência foi incrível, porque foi a única experiência que eles tiveram. Mas uma das coisas que eu acho que foi um dos motivos é que durante o show inteiro, no sábado, os meninos estavam falando inglês. Os discursos, as piadinhas e tal, tudo em inglês. Eu fico muito grata que eles têm esse cuidado, eles sabem que eles estão nos Estados Unidos, eles sabem que as pessoas não falam coreano, a maioria, então eles têm esse cuidado de querer se conectar com a plateia. Inclusive no Brasil eles falam português, né? Mas a gente sabe que esses discursos que eles fazem em outras línguas não são assim tão espontâneos, né? Porque, por exemplo, quando eles estão no Brasil e eles falam em português, é porque alguém foi lá, ajudou, escreveu, eles decoraram, deve ter alguém no ponto eletrônico falando para eles repetirem. Então, assim, é muito legal, é muito especial, mas falta aquela espontaneidade. E no show de sábado foi inteiro em inglês. Então ficou aquela coisa assim, meio que robótica, ensaiada. E aí, no final do show de sábado, ele fez um dos últimos discursos e ele falou em coreano. E a reação do público foi muito legal, porque assim, por mais que a gente não fale coreano, a gente está tão acostumado a ouvir eles falando coreano que a gente quer que eles falem. E a gente até brincou na hora que ele falou coreano, porque assim, o tradutor, eles não precisavam de tradutor durante o show. E aí, quando ele começou a falar em coreano, a gente falou, ih, mas tem tradutor? Porque até agora a gente não viu nada. E aí tinha. E eu acho que ele ter terminado aquele show de sábado falando coreano influenciou muito o show de domingo. Porque no show de domingo, todo mundo falou coreano. Desde o começo até o fim do show. E fez muita diferença. Porque a gente sabe que inglês, o Namjoon fala muito bem inglês, mas os outros não. Então é difícil para eles falar inglês. E no domingo e nos outros dias, eles começaram a falar muito mais coreano. E a gente vê nos olhos, aí eles conseguem fazer piada, eles conseguem falar algumas coisas mais de última hora, inclusive por esse jeito mais intimista deles estarem falando coreano. No domingo, o Jimin falou, num dos discursos dele, ele disse: o show de ontem foi um show complicado, porque a gente não sabia o que esperar e tal. Então, ele mesmo disse, eu imagino que é o sentimento que os outros meninos têm, de que aquele show foi meio estranho. Eu achei muito bonito ver como o Yoongi, ele tem uma liderança também ali dentro. Ele meio que puxou essa iniciativa de, vamos falar coreano, esse pessoal tá aqui, eles sabem que a gente é da Coreia, eles sabem que a gente fala coreano, eles vão ter que engolir, entendeu? E todo mundo amou. Em momento algum o público ficou decepcionado porque eles estavam falando coreano. Pelo contrário, era o que a gente queria, sabe? E outra coisa que ele falou também no segundo show, ai gente, tá vendo? É surto atrás de surto. Eu já tô aqui meia hora falando do Yoongi. E eu disse aqui mais cedo que eu fiquei um pouco desapontada com o setlist, com não ter visto nenhum solo, né? Pelo show ter sido muito mais pop do que outras sonoridades que eu curto mais e tal. E aí o Yoongi, no show de domingo, acho que foi o último discurso que ele fez, que eles fazem alguns discursos,
ele falou assim, eu não sei exatamente o que ele falou, mas basicamente ele disse, a gente sabe que às vezes vocês queriam ver os solos da gente e tal, mas faz tanto tempo que a gente não faz um show pessoalmente que a gente queria que os sete estivessem no palco o tempo todo. A gente queria a atenção de vocês o tempo todo, porque a gente sente muito a sua falta, a gente sentiu muito a falta de vocês. E quando ele falou isso, eu fiquei assim, gente, é por isso que esse homem é meu bias, porque se eu tiver que levar um coice de alguém, que seja do Yoongi, entendeu? Porque parece que ele virou pra mim e falou assim, ó, Nath, fica na tua, tá? Fica na tua, que essa experiência aqui é muito mais pra gente do que pra vocês. Tipo, ele entendeu que pode ter existido frustrações em relação a como o show foi montado, e ele quis explicar, ele falou, esse show existe porque a gente quer ficar o tempo todo com vocês, e a gente quer ver vocês dançando, cantando e tal, e a gente vai dançar e cantar se eles estiverem cantando músicas alegres e felizes, né? Então foi muito especial. Enfim, gente, supremacia de Min Yoongi. J-Hope, ele não é meu bias wrecker ainda, mas ele tá quase lá. Primeiro que eu sou cadelinha da Rapline, então os três pra mim são maravilhosos. E as poucas pessoas que eu conheço pessoalmente, que são fãs de BTS, ele é o bias da maioria. Então, eu vejo tanta gente surtando por causa do J-Hope que eu acabo, às vezes, entrando na onda também. A gente sabe que ele tem essa personalidade maravilhosa dele, ele é esse solzinho e tal, mas uma coisa que, como eu nunca tinha ido num show do BTS antes, eu nunca tinha reparado, é como ele é um ótimo artista no palco, assim, como performance, ele é incrível. Ele é cheio de trejeitos e poses e coisas que são muito, assim, únicas dele, sabe? Em vários momentos da apresentação, eu olhava pro J-Hope porque ele tava fazendo um negócio assim, eu tava muito na dele, sabe? Ele é muito artista, ele é muito performer, ele é muito popstar, sabe? O J-Hope é um popstar. E eu sempre penso muito no J-Hope pela personalidade dele, o jeito dele extravagante e alegre de ser. Mas nesse show eu fiquei muito impactada com o J-Hope artista, o J-Hope no palco, porque eu amo o contraste dele com o Yoongi, por exemplo, como ele sempre traz o Yoongi para esse lado mais alegre, mais brincalhão. E nos shows eu consegui ver um lado mais, meu, esse cara é um puta de um artista. Ele continua sendo esse raio de sol perfeito que ele é, mas agora eu admiro muito ele como performer. Eu não tenho nem palavras para falar do Jimin. Eu acho que ele é uma criatura tão iluminada, tão... Assim, ele tem uma aura em volta dele tão especial que eu não consigo... Tipo assim... A gente sabe o quanto as coreografias do BTS são difíceis. A gente... Tipo assim, o Namjoon, na terceira música, ele já tá suado da cabeça aos pés. O Jin, que nem eu falei, teve uma música lá já pro final do show que ele passou a música inteira sentado. Mesmo o JK, o Jungkook é da dance line. E a gente percebe a força que o Jungkook faz pra dançar aquelas coreografias. O Jimin, parece que ele tá flutuando. Parece que ele tá assim, em cima de uma nuvem. E a gente sabe que não é isso, né? É que ele é tão bom que ele faz uma coisa que é difícil parecer fácil. Enfim, ele tem uma leveza, não só no jeito que ele dança, como todas as vezes que ele fala, todo mundo fica até mais quietinho para ouvir o de mim, porque ele tem aquela vozinha fofa dele, aquele jeitinho carinhoso, e ele... Olha, eu tô aqui, tipo assim, já tô até engolindo a câmera, de tanto que eu quero abraçar, apertar o de mim. E entre os meninos também, dá pra ver que eles estão sempre, tipo... em cima do Jimin, tirando um sarro do Jimin, fazendo uma piada com o Jimin. Ele é meio que, tipo, o coração, assim... Ai, sei lá. Ele é um pontinho de luz, é o que eu posso dizer dele.
O Kim Tae-young, eu vou te contar. Esse cara, ele não só é muito bonito, como ele sabe que ele é bonito. Meu, ele passa o show inteiro fazendo caras e bocas, tanto pra câmera quanto pras pessoas. Tipo, aquela hora que eles passam com aquele carrinho em volta, eles ficaram muito perto. E não tem como você não ficar fissurado no Taeyang. Ele é muito, assim, caricata, sabe? Eu sempre achei isso mais do J-Hope, mas eu tive impressões muito diferentes agora que eu vi eles pessoalmente. O J-Hope me passou uma vibe bem mais séria do que geralmente eu imagino que ele seria. E o Vi foi o contrário. O Vi, ele fica o tempo todo, tipo, fazendo muita pose, muitas caras e bocas, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, você percebe que é de brincadeira. Então eu senti uma vibe muito brincalhona dele. E ele passou, assim, super perto, e eu fiquei tão impactada com a beleza dele, tão impactada, que ele parecia... Ele não parece ser real. Ele parece um boneco de cera. Parece um, sei lá, um robô, um holograma, eu não sei. E o que eu fiquei mais impressionada é o tom da pele dele. Eu nunca mais aceito esses Photoshop que eles fazem, que eles deixam os meninos super brancos, esse whitewashing, tira muito da beleza real que eles têm. Meu, o Vi, ele tem uma pele cor assim de mel, sabe? Tão bonita, mas tão bonita, que eu acho um crime você pegar e photoshopar uma foto dele para fazer a pele dele ficar branca. Outra coisa que eu fiquei chocada foi o inglês do Vi. A gente sabe que, além do Namjoon, a maioria deles não tem um inglês tão bom assim. Mas o Vi, ele falou muito inglês nos 2 shows que eu fui. E a pronúncia, o vocabulário, a confiança dele falando estava muito além de tudo que eu já tinha visto dele falando inglês. Ele geralmente fica um pouco mais tímido. Tem vários vídeos, vários memes dele perdidaço. Quando o Namjoon tá falando inglês, ele fica assim, nossa, perdido. Ele e o Jungkook, né? E, nossa, ele tava falando inglês muito bem. I know this is like our last show. Hopefully. Hopefully. No J-Hope. Hopefully. Each other again soon. Por último, mas não menos importante, o Maquiné de Ouro, Jung Jungkook, meu bias wrecker. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A energia que o Jungkook tem no palco é algo que eu quero ter na minha vida pra sempre. Esse homem, ele não para. Ele não para. Ele, não só nas coreografias, nas músicas, até na hora dos discursos, ele não para. Ele fica o tempo todo se mexendo. Eu fico cansada. Eu fiquei cansada só de ver o Jungkook no palco. A gente chama ele de coelhinho, eu acho, por causa dos dentinhos na frente dele, mas ele é muito mais aquele coelhinho da pilha que não para um segundo do que a questão do dente, porque ele tem uma energia que eu não sei da onde ele tira. Ele é o maquiné perfeito pro grupo, sabe? A única coisa que eu fiquei meio assim, ele quer muito falar inglês. Nos 2 shows, ele falou muito em inglês. E dá pra perceber que ele se atrapalha um pouco. E aí ele começa a falar inglês, e aí você percebe que ele começa a perder a confiança no meio do caminho, e aí a voz dele vai abaixando, abaixando, aí ele começa a olhar para os lados, ele começa a olhar para o chão, e aí de repente ele para e acabou o discurso. E a gente não entende, porque quando eles falam em coreano, o tradutor traduz. Quando eles falam em inglês, ninguém traduz, porque eles estão falando inglês. Só que ele se complica com o inglês às vezes e a gente não consegue entender o que ele está querendo dizer. E ninguém traduz depois, né? Porque ele já falou. Oh, sorry. É a única parte que eu ficava assim, ai menino, fala em coreano, não tem problema. Mas também é legal
porque a gente percebe a personalidade mais tímida dele. Quando o foco tá nele, para ele falar, ele fica... ele começa a se encolher, e aí, de repente, ele some. Agora eu acho que já deu, né? Preciso tomar uma água, porque minha garganta tá começando a doer. E preciso dar uma baixada aqui nos meus ânimos, porque eu fiquei um pouquinho surtadinha agora no final, mas tudo bem. Se você assistiu até aqui, por favor, curta esse vídeo, comenta se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário. E se você gosta de vídeos sobre vida nos Estados Unidos, como é morar fora do Brasil e essas coisas, eu faço alguns vídeos aleatórios também. Inclusive já contei aqui como foi conhecer o Chris Evans pessoalmente. Porque eu sou dessas, eu sou cheia dos meus fandoms, dos meus crushes, isso é uma coisa que nunca vai mudar. Então sempre vai ter conteúdo sobre isso aqui. Se inscreve no meu canal para acompanhar tudo isso, beleza? Beijinho!